Mateus 3, verso 13. Quem achou, diga eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga eu também. Mateus, poxa. Mateus 3,13, vamos lá. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Capítulo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Feche seus olhos. Pai, te agradeço por essa palavra, eu te agradeço pelo texto inspirado que está nas nossas mãos. Obrigado porque a gente vive nessa nação e temos liberdade de nos reunir ao redor da tua palavra. E nós queremos te pedir, Senhor, fala conosco. Pai, fala conosco no profundo do nosso ser, Pai. Que não seja uma manhã de informações, Pai, mas seja uma manhã de transformação aqui, Senhor. Renovação da nossa mente, Pai. Que a gente não saia daqui apenas pensando em mudar algum comportamento, mas que a gente saia daqui transformado no coração, Senhor Jesus. Pai, que a tua palavra seja como uma espada afiada aqui, Pai, e penetre o nosso coração, Pai. Não para nos matar, Senhor, mas para fazer uma cirurgia minuciosa em nós, Senhor. Como um bisturi, Pai. Arrancando tudo que não vem de ti, Pai, e plantando a tua verdade, Senhor, que nos liberta. No nome de Jesus. Amém. Queria pregar para você uma mensagem com o título 3 segredos que seu filho gostaria de lhe contar. 3 segredos que o seu filho gostaria de lhe contar. Então eu gostaria de pregar essa mensagem na condição de filho. Como um filho falando para um pai. Eu tenho 28 anos, a Luísa, minha filha, tem 5, o Davi tem 3, então eu ainda estou num processo de aprender a ser pai. Ainda não sei o que é ter um filho adolescente, ainda não sei o que é ter um filho jovem, ainda não sei o que é ter um filho pré-adolescente, então eu ainda estou aprendendo. Por isso eu quero ministrar hoje na condição de filho. O que um filho gostaria de falar para você? A primeira coisa, se você está anotando, você faz muito bem. A primeira coisa que um filho gostaria de falar para você é: pai, mãe, não me deixe passar fome. Não me deixe passar fome. É claro que a fome que eu estou falando aqui não é física, porque eu tenho quase certeza que ninguém aqui, o filho de ninguém aqui, está passando fome fisicamente. A fome que eu estou falando é uma fome emocional. É uma fome na alma. É: pai, mãe, não me deixe passar fome. Eu e a Val temos já há mais de 8 anos trabalhado com jovens e adolescentes, e o que a gente tem presenciado na nossa geração é uma geração faminta. É uma geração que está passando fome na alma. Sabe, gente, todas as vezes que eu vejo uma menina andando pela rua, andando por um shopping, mal vestida, mostrando mais do que deveria do seu corpo, talvez com uma saia curta, mostrando mais do que deveria, talvez com uma roupa extremamente decotada, mostrando mais do que deveria, eu gostaria de convidar você a enxergar uma pessoa com fome. Uma pessoa desesperada, dizendo: pelo amor de Deus, alguém fala que me ama. Alguém fala que eu sou bonita. Alguém, pelo menos, assobia para mim. Faz alguma coisa, alguém. A minha alma está clamando de fome. Conversa com os professores e pergunta para eles sobre os alunos que dão mais trabalho, as crianças que mordem, que pulam, que quebram tudo. Quem são essas crianças? São crianças com fome. É: pelo amor de Deus, olha para mim, me enxerga. E por que eu li esse texto para vocês? Porque esse texto revela a paternidade de Deus. É quando Deus fala publicamente pela primeira vez em relação a Jesus.
E é muito interessante, porque o que Deus fala? Quando Jesus sai das águas, o céu se abre, o Espírito vem sobre ele, no formato de uma pomba, e Deus fala. E o que ele fala? Este é o meu profeta. Não. Este é o meu servo. Não. Este é o meu pastor. Este é o Messias. Este é a salvação. Não. O que ele fala? Este é o meu filho. Porque a primeira característica de Deus é que Ele é Pai. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. O que Deus estava fazendo naquele momento? Como um pai, Deus estava alimentando a alma do filho dele. Era como se Deus estivesse falando assim publicamente: filhão, o pai te ama e tem prazer na tua existência. Aquilo era como um banquete. O pai te ama, você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Por quê, gente? Porque você leu, o capítulo 3 termina nesse batismo, com essa fala de Deus, com essa fala do Pai, e o 4 começa, e Jesus vai para onde? Impelido pelo Espírito, para o deserto, para ser tentado por Satanás. E o que Deus ministrou no meu coração é o seguinte: Douglas, todos os dias, a Luísa e o Davi colocam um uniformezinho, uma mochila nas costas e vai para o deserto para ser tentado por Satanás. E Satanás vai aparecer na boca de um amiguinho, e o Satanás vai aparecer na boca às vezes de um professor, e Satanás vai aparecer na boca de alguém e vai tentá-lo. E a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é essa: seus filhos estão indo para o deserto com fome? Com fome na alma? Porque quando Jesus chega no deserto, ele começa a jejuar. E sabe o que é interessante? Satanás não aparece no primeiro dia de jejum. Satanás não aparece no 5º dia de jejum. E ele não aparece no 10º. E nem no 20º. E nem no 30º. Ele aparece no 40º dia. Quando a 10 metros você passava e ouvia a barriga de Jesus assim, ó. E aí ele aparece. No momento de maior fome, e de maior escassez, e de maior necessidade do corpo de Jesus, ele aparece. E qual é a proposta dele? E qual é o questionamento que ele tenta colocar no coração de Jesus? Será que você é filho de Deus? Mas peraí, filho de Deus passando fome? Eu nunca vi isso. Ele não é o dono do ouro e da prata, dono de todas as coisas, não criou tudo. Filho de Deus passando fome. Vamos fazer o seguinte: me prova que você é filho de Deus. Transforma essas pedras em pães. Jesus estava jejuando. Ele comer naquele momento seria ilegal. Ele comer naquele momento, ele quebraria um voto que ele tinha feito com o pai dele. Qual é a proposta de Satanás? Ei, quebra a sua comunhão com Deus para sanar uma necessidade sua. Você não é filho de Deus? Me prova que você é filho de Deus. A primeira coisa que ele vem questionar é a paternidade de Deus, cara. O que simboliza transformar pedras em pães? Pedra representa aquilo que é eterno. Pedra representa aquilo que não passa, que não acaba. Todo dia você passa e a rocha está lá. Você passa e a rocha está lá. Você passa e a rocha está lá. Representa aquilo que é eterno. Pão representa aquilo que dura um dia. Você comprou de manhã, não dá para comer à noite. O que Satanás está falando para ele? Ei, troca o que é eterno por um prazer momentâneo. Transforma o que é eterno, abre mão do que é eterno por um prazer momentâneo. E é a proposta que os nossos filhos ouvem todos os dias. Será que você é amado? Será que você é aceito? Você quer fazer parte do nosso grupo aqui? Faz algo ilegal. Você quer fazer parte do nosso grupo? Rapaz, beija aquele outro rapaz ali. Você quer fazer parte do nosso grupo? Fuma esse cigarrinho aqui. Você quer fazer parte? Experimenta essa cerveja aqui. Vai nessa festinha aqui. Faz aquilo ali. E se o seu filho tiver com uma fome na alma, ele vai fazer, cara. O nosso desafio é que os nossos filhos possam responder como Jesus respondeu. Ei,
a minha barriga está roncando, mas deixa eu te falar uma coisa, a minha alma está farta, porque antes de você chegar, o meu pai veio e falou que eu sou um filho amado em quem ele tem muito prazer. Olha a resposta de Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas eu me alimento das palavras que saem da boca do meu pai. Eu não preciso ser o cigarrinho, porque eu não preciso ser aceito por você. Eu me alimento das palavras que eu ouvi do meu pai em casa, que eu ouvi da minha mãe em casa. Eu não preciso do amor de vocês. Eu sou muito amado dentro da minha casa. Não deixe seu filho ir para o deserto com fome, cara. Sabe que as nossas palavras, gente, têm muito poder. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte estão na língua. E ainda mais a gente como pais. As nossas palavras têm um poder gigantesco, por isso pense em cada frase que sai da tua boca em relação aos teus filhos. Você está gerando os teus filhos, ou o futuro dos teus filhos com as suas palavras. Eu lembro que eu fui em Recife ministrar, e o líder de jovens me contando que ele era terrível. Mas pensa numa criança, ele falava que ele chegava na igreja, não tinha como ninguém não saber que ele chegou na igreja. Porque ele subia em tudo, ele queria tocar bateria, e esse cara tinha que ficar correndo atrás dele, os diáconos correndo atrás dele, a mãe dele. É terrível, não parava. E ele falou que ele lembra que a mãe dele falava direto assim, ó: esse menino vai dar um trabalho pro diabo. Esse menino vai dar um trabalho pro inferno. Esse menino vai dar um trabalho. E ela ficava declarando isso para ele. Declarando. Cara, eu fui lá em Recife. Esse menino tinha assumido os jovens fazia 1 ano. E ele tinha ganhado 1000 jovens para Jesus. Era todo o culto, todo sábado, era 50, 60 jovens aceitando Jesus. E tinha uma igreja lotada de jovens, porque esse menino se transformou no que a mãe dele declarou sobre a vida dele. Ele estava dando muito trabalho para o diabo. Cara, você vai desenhar o futuro profético dos seus filhos com as suas palavras. Eu lembro que meu pai tinha uma prática. Eu lembro que desde muito pequeno, meu pai, toda hora, né, me chamava minha irmã e falava assim, ó: Douglas, repete comigo: eu nasci para vencer. Aí eu tinha que falar: eu nasci para vencer. Eu nasci para ser uma bênção. Eu nasci para ser uma bênção. Vai lá, pode brincar. Aí eu saía. Aí no outro dia, em algum momento do dia, ele falava: Douglas, vem aqui. Fala comigo: eu nasci para vencer. Aí eu tinha que falar: eu nasci para vencer. Eu nasci para ser uma bênção. Eu nasci para ser uma bênção. Aí passava, ele voltava de viagem, aí ele falava: Douglas, vem aqui, fala comigo: eu nasci para vencer. Eu nasci para vencer. Eu nasci para ser uma bênção. Eu nasci para ser uma bênção. Eu lembro que ele foi fazendo isso, cara. Eu lembro da minha adolescência. Fala comigo: eu nasci para vencer. Eu falava: eu nasci para vencer. Sou um vencedor. E sabe, eu sou uma pessoa, gente, extremamente otimista. Mas otimista, assim, sabe aquele que chega a ser patológico? De tipo assim, não trancar o carro, não trancar a casa, porque eu penso: vai roubar a minha casa? Tem 30 casas na rua. Se o ladrão escolher a minha... E eu tenho uma outra filosofia ainda. Quando ele chegar para roubar a minha, ele está preparado para estar trancado. Então não vai fazer diferença. Ele nunca vai falar: não, eu acho que está aberto hoje, eu vou lá. Não, ele vai estar preparado para arrombar. Então, e aí eu fico com essas coisas na cabeça, e aí a minha esposa já é mais realista, ela fica me trazendo para a realidade. Não, vamos trancar o carro, vamos trancar. Eu acho que tudo vai dar certo, eu acho que todo mundo é bonzinho, até que me prove ao contrário, confio em todo mundo, sou extremamente otimista. E um dia, eu me perguntando: Senhor, por que eu sou assim? Por que eu sou assim? Eu vejo as outras pessoas ao meu redor, elas não são assim, Senhor. Por que eu sou assim? Eu acho que tudo vai dar certo. E aí, cara, o Espírito Santo me fez lembrar disso. Eu sou assim porque eu nasci para vencer, cara. E eu nasci para ser uma bênção. Essas palavras estão enraizadas na minha cabeça. E hoje eu nem lembro dessas frases, mas elas não são mais frases, elas são carne na minha vida. Eu me comporto dessa maneira. Por quê? Porque isso foi gerado dentro de mim. Eu lembro, há alguns anos atrás, a minha mãe teve câncer de mama. E quando ela descobriu, meu pai
ficou muito abalado com aquela notícia, né? Você recebeu um diagnóstico de um câncer, né, de um tumor maligno, é uma coisa muito forte, e as quimioterapias e tal. E eu lembro da minha irmã chorando, eu lembro do meu pai chorando, eu lembro, né, da minha mãe chorando muito, e eu não conseguia chorar. Eu não chorei nenhuma vez. Aí um dia eu cheguei ao meu pai e falei: pai, acho que eu tenho algum problema. Não sei se eu não amo a mãe, eu não sei o que acontece, mas eu não chorei nenhuma vez, porque eu não tenho dúvida nenhuma que minha mãe vai ser curada. Por quê? Porque essas palavras estão enraizadas no meu coração. O que é que você está formando no coração dos seus filhos? O que você está formando? Sabe que o contrário é verdadeiro. Eu e a Val estávamos aconselhando uma jovem que havia engravidado solteira. Ela saiu com um rapaz de serviço uma vez, uma menina da igreja, cresceu com a gente, saiu com o rapaz lá do serviço uma vez, teve relação com ele e engravidou. E aí, um dia a gente conversando com ela e tentando entender o porquê daquilo, né? E a gente conversando, e no meio da conversa ela me solta uma história. Ela fala assim: quando eu era pequena, eu lembro de eu estar na casa da minha avó, e tá um primo meu lá, e coisa assim de 8, 9 anos, e um primo meu lá, e eu brincando com ele, eu lembro que estava na sala brincando de lutinha com ele, e tal, e a gente brincando de lutinha, e tal, e meu pai entrou. E meu pai separou nós dois assim, e falou assim: para com isso, a cadelinha. E se ela com 20 e poucos anos lembra, é porque entrou. Entrou no coração, cara. O que você tem declarado para os seus filhos? O que você tem gerado no coração dos seus filhos? As tuas palavras têm poder. As tuas palavras têm poder. Pai, mãe, não me deixe passar fome. Segunda, que eu queria colocar para vocês que seu filho gostaria de falar para você. Pai, mãe, eu não sei quem eu sou. Eu não sei quem eu sou. Nós estamos vivendo uma época de muita crise de identidade. A galera não sabe quem é. E, na verdade, cada ano eles são uma coisa, né? É uma mudança constante e, geralmente, eles têm encontrado a identidade deles no grupo que eles convivem. Então, uma hora eles são roqueiro, outra hora eles são skatistas, e do nada são torcedores fanáticos do Corinthians. Então, eles vão mudando a cada ano. Por quê? Porque eles estão em busca da identidade. Eles não sabem quem são. E pai e mãe, nós não podemos deixar que os amiguinhos da escola digam quem eles são. É nossa responsabilidade revelar a verdadeira identidade dos nossos filhos. Pai e mãe, eu não sei quem eu sou. E eu espero de vocês saber quem eu sou. Nós temos que ministrar a identidade. Porque muitas vezes eles acham que eles são o grupo. Outras vezes eles acham que eles são o que eles fazem. Outras vezes eles acham que eles são o que eles têm. Não, eu sou rico. Não, eu sou pobre. Não, eu sou da classe média. Não, eles acham que eles são aquilo. Que eles são o social. Que eles são a escola. Quem são eles? Quem são os nossos filhos? E é exatamente isso que Deus está fazendo nesse texto que a gente ministrou. Deus está ministrando identidade na vida de Jesus. Deus está reafirmando identidade. Você é. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então lembre-se, Jesus, sua identidade não é profeta. Sua identidade não é salvador. Isso são as coisas que você faz. Agora, quem você é filho meu, amado, em quem eu tenho prazer. Isso é quem você é. Nós precisamos revelar para os nossos filhos quem eles são. E quem são os nossos filhos? Quem são os nossos filhos? Você sabe quem é o seu filho? O seu filho é um filho de Deus. Coloca isso no seu coração. O seu filho é um filho de Deus. Entenda, gente, o pastor Josué e a pastora Rose são pais dessa carcaça aqui, ó. É por isso que eu tenho essa cor aqui, porque o Josué é um pouquinho mais escuro com isso, misturou com o leite da Rose, e aí saiu esse café com leite aqui. Esse cabelo aqui é dele, ó, e tá até caindo aqui porque o dele caiu.
E essa cor de olho aqui é deles também. Eles são pais dessa carcaça aqui. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Essa carcaça vai voltar para o pó e o Douglas vai continuar vivendo. Então quer dizer que o Douglas não é filho deles. Esse corpo é filho deles. Mas o Douglas que habita dentro desse corpo não é filho deles. O Douglas é filho de Deus. Nós pais não temos o poder de gerar um ser. Foi Deus que soprou um filho dele dentro do seu ventre, mulher. Ele só usou um esperma e um óvulo, mas os seus filhos são filhos de Deus. E eles têm que saber disso. Eu fico imaginando que chegou um dia que Maria e José tiveram que ter uma conversa com Jesus. Não está escrito isso na Bíblia, mas eu gosto de imaginar isso. Eu acho que chegou um dia que José e Maria tiveram que chamar Jesus e falar assim: Jesus, senta aqui um pouquinho. Deixa eu ter que conversar com você. Uma conversa muito séria. Jesus, o que foi, pai? Preciso fazer uma revelação para você aqui. Jesus, você é adotado. Jesus deve ter dado desespero. Eu sou adotado. Nós não somos seus pais. Mas quem que é meu pai? Jesus, você é filho de Deus. Deus escolheu a gente para cuidar de você. Mas na verdade, você é filho de Deus. Eu acho que chegou a hora de você ter essa conversa com seu filho. Chamar o seu filho, sentar ele e falar: filhão, você é adotado. E Deus escolheu eu e a Val para cuidar de você. Mas, na verdade, você é filho de Deus, cara. E por que nós temos que revelar isso para os nossos filhos? Porque identidade, gente, o que é identidade? Muitas vezes as pessoas pensam que identidade é quem você é. Identidade não é quem você é. Pensa na palavra identidade. O que é idem? Igual. Identidade é igual a quem você é. E o problema é se o Davi e a Luísa achar que eles são igual a mim. Aí eles estão perdidos na vida. Se eu conseguir falar para eles que vocês não são igual a mim, vocês são iguais ao seu pai. A identidade sua é de filho de Deus. Vocês são iguais a Deus. Vocês têm a essência de Deus. Vocês precisam imitar o seu Pai celestial. Vocês são filhos de Deus. Quando Davi mata Golias, Saul chega para o servo e fala: ei, vem aqui. De quem que esse menino é filho? Por quê? Porque na cultura judaica, quando você fala ele é filho de fulano, você está falando ele é igual a fulano. Enquanto seus filhos acharem que são seus filhos, eles vão tentar repetir o que vocês fazem. Agora, se a gente revelar para eles que eles são filhos de Deus, eles vão repetir o que Deus faz. Eles vão ser santos como Deus é santo. Eles vão ser amor como Deus é amor. Eles vão ser misericordiosos como Deus é misericordioso. E o grande segredo de Jesus é que com 12 anos você vai ler que ele sabia que ele era filho de Deus. Maria e José esquecem ele em Jerusalém, estão voltando na caravana, ele não está, e eles entram em desespero, e voltam, e começam a procurar ele por toda parte, e procura, deve ter procurado lá nas enfermarias, deve ter procurado nos hotéis, deve ter procurado nos abrigos, e não acharam em lugar nenhum, e aí eles vão ter a ideia de ir no templo. E está lá Jesus, com o mestre da lei, discutindo a lei, e está todo mundo boquiaberto com o conhecimento daquele menino de 12 anos, e aí os pais entram e falam: Jesus, não te importa que a gente estava procurando há 3 dias? E Jesus olha para eles e fala: me procurando? Aonde mais eu estaria, senão na casa do meu pai? Imagina se os nossos filhos com 12 anos já souberem quem eles são. Qual é a identidade deles? Vocês são filhos de Deus. Pai e mãe, eu não sei quem eu sou. E eu preciso desesperadamente que você revele para mim quem sou eu. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E por último, pai e mãe,
eu vejo Deus em vocês. O primeiro segredo que seu filho quer te falar é que não me deixa passar fome, pai. Segunda coisa que seu filho quer te falar é, eu não sei quem eu sou. E terceira coisa que seu filho quer te falar é, eu vejo Deus em vocês. Entenda o que eu estou querendo dizer. E principalmente a figura paterna, o pai, é uma representação de Deus para o filho. A criança, gente, ela não tem esse pensamento abstrato. Para a criança é tudo muito concreto. Tudo concreto. Então, é difícil para ela abstrair Deus, né, o Deus invisível. Um dia eu falei pro Davi, né? Eu estava com ele no carro, aí eu parei assim na farmácia. Eu falei para ele assim, ó, fica aqui um minutinho, o pai só vai pegar um negócio ali no carro. Você vai ficar bem sozinho? Ele falou, não estou sozinho. Eu falei, não, Jesus está na minha barriga. Porque eu falei que Jesus morava dentro dele. Aí ele... Então, para eles é tudo muito concreto. Tudo concreto. E quando você começa a falar de Deus para eles, a primeira coisa que você ensina um filho, geralmente, quando vai orar, é chamar Deus de Papai do céu. E qual é a ideia que ele tem de papai? Você. Como é que os nossos filhos olham para nós? Gente, nossos filhos olham para nós assim, ó. Uau! O meu Deus. Meu pai é demais, cara. Olha, meu pai, o tamanhão dele. Olha essa barrigona dele. Meu filho fala, eu quero crescer logo porque eu quero ter pelo aqui na minha mão e pelo aqui na minha cara. Cara, eles vê Deus em nós. E eu tenho uma coisa muito pesada para te falar. A reputação de Deus está na mão de vocês. Provavelmente o que o seu filho vai pensar de Deus é o que você representou para ele. E que Deus você tem representado para os seus filhos. Eu estava trabalhando com um jovem, evangelizando um jovem. E a mãe dele me ligou desesperada, que ele tinha tentado se matar. Tentado se suicidar, tomou não sei quantos remédios, bebida alcoólica, tentou se enforcar. E aí, ela desesperada, porque ele estava violento e tal, pediu para a gente ir lá. Aí fui eu, a Val, foi mais uns jovens da igreja, chegamos lá, o menino estava caído no chão, grogue lá. Aí pegamos ele, demos banho e ficamos com ele ali, conversamos, levamos para jantar, quando passou um pouco o efeito. E aí, a gente jantando com ele, conversando. E o que aconteceu? Ele tinha aceitado Jesus, estava indo bem, aí se batizou. E ele se batizou numa semana, e a Santa Ceia ia ser na semana seguinte. E a Santa Ceia, a primeira Santa Ceia dele tinha caído no dia do aniversário dele. Ele estava muito animado em relação a isso. Falou, cara, minha primeira ceia vai ser no dia do meu aniversário e tal. Só que no dia, entre o dia do batismo e o dia da ceia, uns amigos dele chamou ele para sair, ele saiu, ficou com uma menina e teve relação com ela. Então ele estava assim, martirizado porque ele tinha pecado. Porque nunca mais a ceia, minha primeira ceia, primeiro que nunca mais vai ser a minha primeira ceia, e ainda vai cair no meu aniversário, então ele estava martirizado em relação àquilo, e tentou se suicidar por causa disso. Aí eu não entendia, cara, eu falei, cara, não faz sentido. Eu comecei a conversar com ele, conversar, e aí fomos entrando, e ele me conta uma história. Ele falou assim pra gente, eu fui usuário de drogas há muito tempo, muitos anos, eu dei muito trabalho para os meus pais, muito. E aí, há um tempo atrás, eu cheguei para o meu pai. E ele disse que ele encontrou o pai dele já é separado da mãe dele, ele encontrou o pai dele. Ele contou a cena para ele. Ele falou que ajoelhou na frente do pai dele e falou assim, pai, eu queria te pedir perdão por todo o trabalho que eu dei para o senhor. Mas eu queria te dizer, pai, que já faz 3 anos que eu não uso drogas, que eu estou limpo e eu estou me formando em engenharia. Eu estou no meio de curso de engenharia. E eu queria te pedir perdão. Ele falou que o pai dele de pé, olhando para ele, falou assim, olha, você pode ser um engenheiro ou você pode ser um lixeiro. Para mim, você continua sendo um bosta. Eu falei, entendi. Era a imagem que ele tinha de Deus. Ele via Deus olhando para ele, falando, você transou? Não tem perdão para você. Eu não te perdoo.
Você pode implorar, você pode ajoelhar, você pode se arrepender, mudar de vida. Eu não te perdoo. E para quem não tem perdão, resta o quê? Morrer. Entenda, gente, nós representamos Deus para os nossos filhos. E que Deus você tem representado? Alguns têm representado um Deus punidor. Sabe, um Deus que só aparece quando você fez alguma coisa errada. Um Deus que olha lá, 9 nota 10, mas tem um 5. E o olho dele só fica no 5. Ah, não, vou ter que castigar, vou ter que fazer não sei o quê e tal. Um Deus que só fala o teu nome completo quando é problema. Douglas Maia. Ai, meu Deus, já era. Um Deus que só toca quando era uma palmada, quando era uma surra. Um Deus que só vê defeito. Tem muito pai representando esse Deus. Um Deus punidor. Um Deus que está lá, só esperando. Ele vai errar, ele vai errar. Ele errou! Puf, joga um raio na cabeça. Agora tem outros pais que estão representando um Deus permissivo. Deus pode tudo, vai acabar tudo em pizza, sabe? No final, Deus vai aparecer e vai falar assim: tá todo mundo salvo, tchanã! Pode entrar, estava brincando, negócio de inferno era brincadeira, pode entrar, todo mundo. Tem gente que acha isso, cara. Por quê? Porque provavelmente tinha pais permissivos. Fala que vai bater, não bate. Fala que vai ficar de castigo, não fica. Fala que o castigo é uma semana, dura 3 horas. E vai perdendo o poder da palavra, e vai perdendo a autoridade. Esses dias eu vi uma mãe falando assim: se você não parar, eu vou chamar o conselho tutelar. Eu falei, meu Deus, ela está ameaçando dar para adoção o filho. Chegou nesse nível. Eu vou chamar o conselho tutelar. Pais permissivos, onde tudo acaba em pizza. Mas deixa eu dizer uma coisa, esse não é o nosso Deus. Isso não vai acabar em pizza. Sabe que é muito comum eu ver, hoje está na moda, né, os pais cristãos pintarem o quarto do filho de Arca de Noé, você já viu? Ou pintar o quarto de Arca de Noé, assim, as paredes, pinta tipo o mar, assim, na parede, aí pinta aquelas arcas, aí tipo tem uma girafinha saindo para fora, assim, dando risada, um hipopótamo, aí tem os macacos pendurados no quarto, assim, mas ninguém pinta os corpos boiando, assim, tipo, os velhinhos boiando, crianças que Deus matou boiando, assim, ninguém pinta. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa, ele disse que destruiria a terra com água, e quem não tivesse na arca iria morrer, e ele fez. Porque o que ele diz, ele faz. Ele disse que destruiria Sodoma e Gomorra, passou uns dias, ele fez. E deixa eu te falar uma coisa, ele disse que quem não estiver em Cristo Jesus será condenado, e ele vai fazer de novo. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ele vai fazer. Que Deus você tem representado para os seus filhos? Deus permissivo? Um Deus indiferente? Que não está nem aí? Que está lá preocupado com as suas coisas pessoais e não quer interrupção desses filhos? Aí, unha encravada, fala com a sua mãe, pelo amor de Deus, eu estou aqui trabalhando. Pai, meu gatinho morreu, compra outro gato, tem tanto gato na rua, pega um gato para essa menina. Pessoas estão muito mais preocupadas, achando que os seus trabalhos são as coisas mais importantes do mundo. Eu estou lidando com milhões, eu estou fazendo não sei o que lá, e chegam em casa e acham que tudo que está acontecendo ali é menor. É um Deus indiferente. Deus está preocupado com a África, mas não está preocupado com o seu relacionamento que acabou. Que pai você tem representado? Que pai, que Deus você tem revelado para os seus filhos? Eu não sei que Deus você tem revelado. Eu sei que Deus que a gente precisa revelar. E para encerrar, eu queria dar 2 características de Deus. Primeiro, você precisa revelar um Deus santo. Pais, nós precisamos mostrar para os nossos filhos que Deus é santo. Santo, santo e santo. Eles precisam olhar para a nossa vida e enxergar um Deus santo. Deus é justo, Deus é íntegro, Deus é completamente santo. Eu fiquei muito impactado um dia,
o ano passado a gente teve uma perda muito grande, né, na nossa nação, que foi o Dr. Russell Shedd. E eu fiquei muito impactado que há anos atrás a filha dele deu uma declaração. Ela falou assim: eu sei que o meu pai peca, porque a Bíblia diz, mas eu nunca vi o meu pai pecar. Uau! Isso é maravilhoso, cara. Eu contei no culto das 8 do pastor Abe Uber, contando as histórias sobre o pai dele. Ele disse que um dia estava viajando com o pai dele e o pai dele parou num posto. A mãe dele foi na loja de conveniência, o pai dele foi lá, colocou gasolina, né, o frentista lá, tal, colocou gasolina. Aí a mãe dele voltou da lojinha, eles foram embora. Ele falou que tinha andado uns 40 quilômetros. O pai dele perguntou assim: meu amor, eu paguei o frentista? Aí ela falou assim: eu não sei, eu estava na lojinha de conveniência, eu não vi. Ele voltou 40 quilômetros e perguntou: eu te paguei? O cara falou: pagou. Ai, graças a Deus. Ele foi embora. E esse menino está assistindo do banco de trás. E está entrando no coração dele: Deus é santo, santo e santo. É isso que a gente tem que representar, cara. Um Deus santo. E eu não sei o que você vai ter que fazer. Eu não sei se você vai ter que procurar a liderança e pedir ajuda. Eu não sei se você precisa confessar um pecado. Eu não sei se você precisa reunir com a sua esposa aí e abrir o jogo de alguma coisa. Mas, cara, represente um Deus santo. A reputação de Deus está nas suas mãos, diante desses meninos, diante desses adolescentes, dessas crianças. O que nossos filhos mais querem, gente, é coerência entre o que você fala e o que você faz. Sabe a coisa mais sem sentido é você falar assim, ó: não grita! Tipo, mas você, né, tá gritando. Se você bater no seu irmão, você vai apanhar. Tipo, eles querem coerência, cara, entre o que você fala e o que você faz. Represente um Deus santo. E eu contei no culto das 8, eu quero repetir aqui, porque eu quero que isso crave no seu coração. Eu estava com meu pai num restaurante, e eu lembro que eu estava num propósito de, sem assistir televisão e sem ver internet e tal, e meu pai falou assim: cara, você viu uma notícia que saiu, um absurdo e tal? Eu falei: não vi, pai, não estou vendo nada. Aí ele falou assim, que um pai tinha chegado em casa, num apartamento, ele morava 12º andar, e ele estava possesso, cara, estava muito nervoso, e aí ele começou a brigar com a esposa, e uma discussão muito feia, a ponto de ele agredir ela fisicamente. E ele bateu tanto na esposa dele, que a esposa dele ficou desacordada no chão. Aí ele pegou o filho, ele estava tão bravo, ele pegou o filho de 6 anos e foi para a sacada do 12º andar. E sentou na sacada. E aí ele falou, os repórteres lá, né, a reportagem conta que os vizinhos perceberam que estava algum movimento e começaram a sair assim, e os vizinhos contam que ouviam o menininho de 6 anos falando: pai, não pula, pai, por favor, pai, não pula, me leva para a mamãe, pai. Pai, me leva para a mamãe, não pula, pai, não pula, pai. E passado uns 20, 30 minutos, o cara pulou, com o filho no colo. E os dois morreram lá embaixo. E eu lembro que eu estava nesse restaurante com meu pai, e ele contou essa história para mim. E na hora, o Espírito Santo ministrou algo no meu coração. E o que eu senti Deus falando comigo naquele restaurante foi o seguinte: todas as vezes que você cair, a Luísa e o Davi estão no seu colo. Todas as vezes que você pular, os dois estão no seu colo. Por isso, Douglas, se vira, meu irmão. Se vira para andar em santidade. Porque toda vez que você se jogar, eles estão no seu colo. E esses 2, esses 3, esse 1 que Deus deu para você cuidar, não tem nada a ver com o seu pecado. E ele vai herdar. Só que o contrário é verdadeiro. Todas as vezes que você subir, os 2 estão no seu colo. Todas as vezes que você ajoelhar para orar, Douglas, os 2 estão com você. Todas as vezes que você jejuar, os 2 vão usufruir desse jejum. Todas as vezes que você consagrar, os 2 vão usufruir da sua consagração, porque eles estão no seu colo. Isso é questão de herança, gente. Represente um Deus santo, santo e santo. E por último, nós precisamos representar para os nossos filhos um Deus de amor. Entenda, Deus não ama, Deus é amor. É a essência de Deus. É como se Ele fosse feito de amor. Deus é amor.
E nós temos que representar para os nossos filhos que Deus é amor. Esse amor incondicional. Esse amor que não é baseado em desempenho. Que fique muito claro para os seus filhos. Filho, você tirando 10 ou tirando 0, eu te amo. Isso não muda. Não é baseado em desempenho. Não é se você for um homem de sucesso, ou se você não for um homem de sucesso, o papai, a mamãe te ama, por quem você é e não pelo que você faz. Porque esse é o nosso Deus. Deus nos ama. Ele é amor. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele é amor. Represente um Deus de amor, gente. Sejam pais de amor. Que eles olhem para você e vejam esse pai de amor. Sabe que eu sempre fui um pai assim, muito presente. Sempre participei muito assim, de tudo. E eu lembro que quando o Davi era pequeno, né, e a Luísa também, os dois quando eles tinham 1 ano, né, tinha aquela fase da fralda. Aquela fase da fralda é cruel, né, gente? Vamos jogar limpo aqui, né? Aquilo ali é uma prova de amor. E aí eu lembro que, para ajudar a Val, às vezes eu chegava de serviço e falava, Val, deixa que eu dou banho nele. Aí eu pegava ele, arrancava a roupa dele e colocava ele numa banheira lá. Uma banheirinha. E, cara, eu me molhava inteiro, porque ele levantava e ele queria pular na água assim. Bah! E aí vinha água em mim. E aí, para lavar ele, era um sacrifício, porque ele ficava virando, e tentando escapar, e tentando sair da banheira. E aí eu conseguia. Aí eu lavava ele todinho, aí levava pro trocador, né? Colocava ele em cima do trocador, aí começava uma luta de jiu-jitsu, cara. Porque ele queria virar. Eu falava, meu, pra que você quer virar? Ele queria virar, e eu pegava ele e tal, e segurava, e aí secava ele tudinho, né, para não assar, tem que secar as preguinhas e tal. Aí eu colocava uma fralda assim embaixo, aí eu colocava aquela pomada. Gente, aquela pomada deve incomodar, né? Lambuzava inteiro, assim, que senão falam que assa e tal. Aí lambuzava inteiro, ficava aquele negócio lambuzado, assim, aí fechava a fralda. E lá em Bragança, né, o lugar alto, faz bastante frio, aí eu tinha que colocar aqueles macacão neles, gente, com 700 botões, gente. Pra que aquilo? Faz de velcro, gente. Tem que fechar um por um, ter a ponta do pé. Você vai. Aí passava um perfuminho, penteava cabelo, não sei o quê. Aí eu terminava, sabe? Aí eu levantava, tipo Simba, assim, sabe? Olhava, e às vezes acontecia dele olhar para mim, o Davi, assim, dar um sorriso. Eu falava, cara, olha, gratidão. Só que vinha acompanhado disso, assim, ó. Eu falava, cara, isso é um crime à humanidade. Não se faz isso depois de um banho. Aí eu deitava ele, abria os 700 botões, abria a fralda, o que tinha lá? Um petit gâteau. Porque o creme misturava com chocolate quentinho, acabado de sair. Tô brincando, gente, só vai almoçar daqui a pouco. Nunca mais o petit gâteau vai ser o mesmo, né? E aí, tinha que pegar aqueles lencinhos umedecidos. E você que está aí namorando, vai casar, ou não tem filho, antes de te falar, às vezes sua mão escorrega do lencinho, cara. E tem uns lencinhos de má qualidade que são finos, viu? Cuidado com esses lencinhos. E aí você vai limpar, lá às vezes você suja, meu Deus, tal. E terminava, limpava tudinho. Passava a pomada de novo, punha a fralda de novo, fechava tudo de novo. Aí eu pegava aquela fralda e jogava no lixo. A fralda. E ficava com o Davi para mim. E se ele fizesse de novo, sabe o que eu ia fazer? Eu ia pôr a mão naquele negócio, pegar aquela fralda e jogar no lixo e ficar com o Davi para mim. E se ele fizesse 10 vezes, porque ele estava com diarreia, eu ia limpar as 10 vezes, ia jogar as 10 fraldas no lixo e ficar com o filho para mim. Por quê? Porque a gente não joga filho fora. Não interessa o tamanho da caca que ele fez, a gente não joga filho fora, porque o nosso pai nos ensinou assim, ele não joga filho fora. Ele está disposto a pôr a mão nesse pecado, ele está disposto a derramar o sangue do filho dele pelo teu pecado, porque ele quer te limpar, e ele quer arrancar esse pecado e jogar no lixo, e ficar com o filho para ele, porque ele não joga filho fora, porque ele é um pai de amor. Não interessa o tamanho da sua caca, ele vai pôr a mão, cara.
Se você deixar, ele vai pôr a mão, ele vai limpar, ele vai jogar isso fora e ele vai ficar com o filho para ele, porque a gente não joga filho fora. Eu não sei o que está passando com você e seu filho, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Nós não jogamos filho fora. Chega para o seu filho e fala: filho, se você me permitir, eu quero pôr a mão nessa caca com você. Nós vamos lutar junto contra essa parada. Nós vamos vencer esse negócio. Nós vamos jogar esse negócio no lixo. E você vai continuar sendo meu filho. Sujo ou limpo, você continua sendo meu filho. E eu não jogo o filho fora. Deus é amor, cara. E é esse Deus que a gente tem que representar. Se coloque de pé no seu lugar. Eu quero orar junto com você. Gente, é uma grande responsabilidade a missão que Deus colocou nas nossas mãos, de criar um filho dele, de criar uma filha dele. É muita responsabilidade. E eu acho que a gente tinha que clamar por sabedoria. Eu queria convidar você que quer orar junto comigo. Você entende que você precisa melhorar como pai, você entende que você precisa melhorar como mãe, talvez alimentar mais a alma dos seus filhos com as palavras. Talvez de falar melhor para ele quem ele é, quem ela é, ministrar identidade no coração dos seus filhos, ou talvez representar melhor Deus. Queria te convidar a sair do seu lugar, vir aqui na frente, como um ato de rendição a Deus, falando: pai, eu quero melhorar como pai, como mãe. Sai do seu lugar, vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Talvez pedir perdão para Deus de algumas palavras que você declarou. No momento de nervoso, no momento de irritação, você pode ter falado algumas palavras. Vamos pedir para Deus retirar isso. Vamos pedir para Deus: Senhor, não gera isso nos meus filhos. E eu vou falar palavras, Senhor, que vem da tua boca para eles a partir de hoje. Vem bem para frente aqui, vem bem para frente. Todo mundo vir. Fala para Deus: Deus, usa minha boca. Usa minha boca, papai. Eu quero gerar o futuro profético do meu filho, pai. Encontra a minha boca aqui, Senhor Jesus, para ser um megafone teu para os meus filhos, pai. Começa a orar, começa a falar para o papai. Começa a falar com o seu pai. Começa a clamar por sabedoria que vem do alto. Fala: Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá sabedoria, Senhor Jesus. Começa a falar com ele. Ele disse que aquele que tem falta de sabedoria, que se pedisse a ele, lhe daria livremente. Começa a pedir para ele. Papai, queremos ser pais como tu és o nosso pai. Pai, o Senhor confiou em nós, Senhor, a missão de criar essas crianças, esses jovens e adolescentes, pai. O Senhor confiou em nós, pai, em gerar um filho, ou adotar um filho, pai. Eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos ser sacerdotes do nosso lar, pai. Usa as nossas vidas, Senhor, para ministrar a vida dos nossos filhos, pai. Pai, nós queremos representar o Senhor da melhor forma possível, pai. Nós queremos representar esse pai de amor. Nós queremos representar esse pai santo, Deus. Pai, nós retiramos agora, no mundo espiritual, palavras, Senhor, malditas que tenham saído da nossa boca em momentos de fraqueza. Nós anulamos isso na vida dos nossos filhos. Nossos filhos não são burros, os nossos filhos não são tontos, os nossos filhos não são idiotas, Pai. Nossos filhos são santos, nossos filhos são uma bênção, os nossos filhos estão cheios do Espírito Santo. Os nossos filhos são apaixonados por Jesus. Os nossos filhos são apaixonados pela igreja. Os nossos filhos são apaixonados pela palavra, Deus. Nossos filhos são teus, Pai. São teus. Pai, eu quero abençoar a geração deles, Pai. Pai, eu quero declarar que a nossa geração será poderosa na terra, Senhor, aos teus olhos, papai. Eu quero declarar que dos filhos desses casais aqui, Senhor, não haverá prostitutas, Pai. Que os nossos filhos não se divorciarão, papai. Que os nossos filhos não haverá ladrão, Senhor. Não haverá corruptos, Pai. Mas que os nossos filhos serão missionários, Pai. Nossos filhos serão pastores. Nossos filhos serão sacerdotes, Pai. Nossos filhos serão advogados cheios do Espírito Santo. Nossos filhos serão médicos cheios do Espírito Santo, papai.
Nossos filhos serão os futuros prefeitos, governadores, presidentes, Pai. A nossa geração será poderosa na terra, porque nós vamos pagar um preço pelos nossos filhos, Pai. Eu abençoo esses pais, Senhor. Eu abençoo esses casamentos, essas famílias, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Amém. Glória a Deus.